Concordo em número, gênero e grau com a fala do Padre Christian. Hoje nós temos muitas pessoas boas intencionadas, mas que não têm formação alguma para participar de uma catequese. Não é simplesmente participar de uma missa ou gostar de ajudar numa pastoral que te faz um catequista competente. A gente precisa entender que para ser um piloto de Fórmula 1, um piloto de avião, um médico, um professor, um advogado, um cozinheiro, nós precisamos ter preparo para isso. E por que o catequista é aquela pessoa de boa vontade que vem ali e tapa buraco? Será que esse remédio não é pior que a doença? Então nós temos que pensar muito nisso que o Padre Christian disse. Concordo em número, gênero e grau com a fala do Padre Christian. Hoje nós temos muitas pessoas boas intencionadas, mas que não têm formação alguma para participar de uma catequese. Não é simplesmente participar de uma missa ou gostar de ajudar numa pastoral que te faz um catequista competente. A gente precisa entender que para ser um piloto de Fórmula 1, um piloto de avião, um médico, um professor, um advogado, um cozinheiro, nós precisamos ter preparo para isso. E por que o catequista é aquela pessoa de boa vontade que vem ali e tapa buraco? Será que esse remédio não é pior que a doença? Então nós temos que pensar muito nisso que o Padre Christian disse. Concordo em número, gênero e grau com a fala do Padre Christian. Hoje nós temos muitas pessoas boas intencionadas, mas que não têm formação alguma para participar de uma catequese. Não é simplesmente participar de uma missa ou gostar de ajudar numa pastoral que te faz um catequista competente. A gente precisa entender que para ser um piloto de Fórmula 1, um piloto de avião, um médico, um professor, um advogado, um cozinheiro, nós precisamos ter preparo para isso. E por que o catequista é aquela pessoa de boa vontade que vem ali e tapa buraco? Será que esse remédio não é pior que a doença? Então nós temos que pensar muito nisso que o Padre Christian disse. Concordo em número, gênero e grau com a fala do Padre Christian. Hoje nós temos muitas pessoas boas intencionadas, mas que não têm formação alguma para participar de uma catequese. Não é simplesmente participar de uma missa ou gostar de ajudar numa pastoral que te faz um catequista competente. A gente precisa entender que para ser um piloto de Fórmula 1, um piloto de avião, um médico, um professor, um advogado, um cozinheiro, nós precisamos ter preparo para isso. E por que o catequista é aquela pessoa de boa vontade que vem ali e tapa buraco? Será que esse remédio não é pior que a doença? Então nós temos que pensar muito nisso que o Padre Christian disse. Concordo em número, gênero e grau com a fala do Padre Christian. Hoje nós temos muitas pessoas boas intencionadas, mas que não têm formação alguma para participar de uma catequese. Não é simplesmente participar de uma missa ou gostar de ajudar numa pastoral que te faz um catequista competente. Nós temos catequistas totalmente perdidos. Catequista que não sabe nem onde começa e nem onde termina o plano da revelação. Catequistas que não rezam. Catequista que não lê Bíblia. Catequista que não conhece o catecismo. Ô padre, o que te dá a autoridade e a certeza de pegar o microfone e falar que há catequistas mal preparados? Pelos casais que eu atendo. Pelos casais que eu atendo. E vou dizer aqui apenas três pérolas que catequizandos da Crisma e da primeira comunhão ouviram e os pais vieram com reclamação. Falei, olha, você procurou o padre errado, meu filho, porque não são minhas catequistas, porque se fossem, eu chamaria. Então procure o padre onde a sua criança está na catequese. 3 barbáries. Primeira, não em Divinópolis, uma cidade aqui perto, mas os pais são dos meus, são quentes. Aí foram no padre. A catequista disse que a virgindade de Maria é do coração, que a virgindade física pouco importa, que não tem como conceber uma criança sem ser de José. A catequista me solta uma heresia dessa numa turma de catequizandos de Crisma. Ainda bem que tinha na turma um filho de uma família católica praticante que chegou em casa e comentou com os pais. Os pais foram tomar providência. Primeira batatada. Segunda presepada. Também de catequistas que não estudam, que não rezam. Disseram que a presença de Jesus na Eucaristia é para nós católicos, que para quem não é católico, não é.
Então ela colocou o quê? A dependência do sacramento à nossa fé. Não, a presença de Jesus no sacramento não depende da fé da pessoa. Ele está presente por si. É a palavra dele. Isto é o meu corpo. Os pais também foram tirar satisfação. E a terceira, pasmem, dito, e passando filme ainda, que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, mas por Constantino. Quem fala isso é pastor protestante. E passaram o filme de padre ensinando o erro. Então, meus irmãos, me entendam bem. Se a catequese da igreja é deficitária, nós teremos católicos deficitários. E se os católicos não conhecem a doutrina que professam, que tipo de católicos eles serão? E veja, quando eu estou falando de ateu, de protestante, de evangélico, eu estou falando nós. Nós que somos católicos precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. É por isso que o batismo é a origem de tudo. Porque o batismo, os pais pedem o batismo e a igreja batiza na fé dos pais. Que a criança não entende o batismo, ela é tão pequenininha. Tem criança que está dormindo, tem criança que está mamando, tem criança que está brincando. Mas por que a igreja batiza? Porque é na fé dos pais. Tanto que no início do batismo o padre pergunta: queridos pais, o que pedem a igreja para os vossos filhos? O que vocês pedem? Eles respondem: o batismo. Porque o batismo não é ofertado. O batismo, ele é pedido. Os pais pedem. E daquela criança pequenininha até o início da catequese, quem são os primeiros catequistas? O pai e a mãe, com a ajuda dos padrinhos de batismo.